Então, eu creio que há uma necessidade para o bem da população e para o bem da convivência e do próprio nome da empresa em relação ao usuário e à população, de uma forma em geral, fechar essa relação com a área metropolitana 2, com a Serrana, com a região dos Lagos, com a região norte e noroeste fluminense, para balanço. Nós não podemos fugir nem adiar as medidas. Não adiamos a discussão está acontecendo. Mas estejam certos que tanto o presidente desta comissão, os seus membros, eu e o deputado Luizinho, aqui somos um grupo de deputados absolutamente equilibrados, não fazemos jogo para a galera, tá? Não é da nossa prática, de nenhum de nós aqui, mas nós vamos conduzir essa situação da 1001 e de outras empresas no estado do Rio de Janeiro, dentro da máxima fidelidade aos nossos juramentos no dia da posse dos nossos mandatos. Não estamos fazendo favor à sociedade, apenas estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação. Eu já ouvi muito aqui, tenho ouvido muita coisa a respeito dessa relação. Não é só 1001, não. Agora mesmo eu recebi um amigo no corredor aqui, que me falava da região serrana. Lá, deputado, é assim. A empresa chamava-se Única, ele era a única que atendia. Aí depois surgiu a Fácil, e a Fácil também é da Única. Então a população da região serrana, de Petrópolis, está dizendo, como é fácil ser única. Olha só, como é fácil ser única. Então é muito fácil, também para a 1001, ser única lá na nossa região. Eu tenho aqui um assessor, o Joilson, que conhece bastante disso aí, entendeu? Ele é assessor do meu gabinete. Eu sou o meu chefe de gabinete, enquanto vice-presidente da Casa, sou o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ele me consubstanciou bastante, aí que muita coisa vai ao encontro daquilo que foi arguído aqui pelo Paulo Baltazar e também pelo senhor Heitor Porto, né? E é isso aí. Então, agora estou me recordando, desculpa, Heitor. Então, vai ao encontro daquilo que eles colocaram, não é isso? E, na nossa relação, no estado do Rio que eu percebo, as reclamações recorrentes, elas estão basicamente aí, na questão da manutenção da frota, na questão do tratamento aos profissionais, que o próprio presidente já arguiu aqui, os treinamentos, o tratamento humanitário aos profissionais que trabalham na empresa, até para não correr riscos de acidentes, né, e com prejuízo de vidas humanas, como já ocorreram. A questão da conservação da frota, da regularidade nos itinerários. Não é uma pessoa, não. São várias pessoas que postam nos blogs, que falam com a gente, que vai para as redes sociais e dizem, poxa, peguei o ônibus de Niterói, quando eu pensei que ele ia direto para Campos, daí a pouco ele entrou para Rio das Ostras, entrou para Macaé. Então, são várias postagens nesse sentido. Depois, a situação grave em que a população reclama, e reclama com razão, pelo que a gente vê aqui, do coeficiente de remuneração, e muitas vezes dentro da própria 1001, eu vim aqui para dizer o seguinte, dá a impressão que a 1001 faz cortesia com outras linhas, isto é, a 1001 atende em outras linhas, fazendo uma penitência com o joelho da população da região metropolitana 2, da região dos Lagos, da região norte e da região noroeste fluminense. Então, por exemplo, o coeficiente de remuneração que nós achamos aqui, por exemplo, numa linha da própria 1001, de Florianópolis a São Paulo, chega ao coeficiente de remuneração 0,14 centavos por quilômetro. Enquanto que, por exemplo, podemos registrar aqui,
numa linha Rio de Janeiro, Itapiruna, via BR-101, 0,32 centavos. Quer dizer, uma disparidade, senhor presidente, muito grande. Podemos citar um outro exemplo, São José dos Calçados, e essa linha tem 696 quilômetros, de Florianópolis a São Paulo. De São José dos Calçados, no Espírito Santo, ao Rio, são 505 quilômetros. 505 quilômetros. Achamos um coeficiente de uma linha de 0,11 centavos por quilômetro. Numa outra linha, cuja tarifa é 57,70. Uma outra linha, cuja tarifa é 43,30, 0,09 centavos. Aí, se a gente comparar com essa linha de São José dos Calçados, com uma linha de Campos ao Rio de Janeiro, por exemplo, a linha mais barata, 64,75, o coeficiente de remuneração, no caso dessa linha de Campos, chega a 0,24 centavos. Então, isso já eu não vou ser repetitivo, essa situação do preço cobrado à população, ela está patente, a prática de monopólio, onde tem o monopólio, se cobra mais, onde existe a concorrência, está claro, muito claro isso. Existe a concorrência, o preço cai, a remuneração por quilômetro cai, e etc. e tal. Então, se a gente comparar, só aqui mais um exemplo, Viação Itapemirim, né? Aqui foi por dentro da própria 1001, mas a Viação Itapemirim, no convencional, Vitória, Rio de Janeiro, nós achamos aqui o coeficiente de 0,15. 0,15, senhor presidente, por quilômetro. São cerca de 515 quilômetros, uma passagem de R$ 77,00. E dentro dessa, queria apenas colocar aqui, mais dentro dessa prática de preços, uma outra situação, que são reclamações, eu não sei, Jânio, se acontece isso na região dos Lagos, mas lá em Campos acontece muito isso. A 1001 oferece preços de acordo com o horário, parece que faz assim uma espécie de leilão. Olha, se você vai num horário, é X, se você vai no outro horário, é mais X mais tanto, entendeu? Então, são todas essas denúncias e temos, né, diversas situações, como é o caso ali do Paulo Baltazar, que acostou nos autos a passagem para patentear essa prática. Eu creio que deve-se haver um entendimento nesse sentido. Depois, ao Detro, eu gostaria de fazer uma pergunta, pediria ao representante que, por gentileza, anotasse. Até para ficar bem explicitado aqui para nós, parlamentares, a gente até sabe, nós sabemos, mas a sociedade civil que está aqui, correto? Quem vai assistir a gravação dessa sessão pela TV Alerj, queria saber o seguinte: qual a estrutura organizada do Detro no estado do Rio de Janeiro? Quantos escritórios o Detro tem no estado do Rio de Janeiro? E qual a estrutura que está sendo disponibilizado ao Detro para fiscalizar? E qual a dinâmica, a rotina dos escritórios do Detro no que tange ao exercício da fiscalização, não só da 1001, não, de outras empresas também. E a gente, quando faz aqui, olha, eu sempre prego o seguinte: quando a gente prega mudança de rota para melhor da convivência em sociedade, a gente não prega nunca para vamos mudar a rota, mudar a direção do barco para afogar alguém. Tá? Não. Nós temos que mudar a direção do barco para, de uma forma solidária, salvarmos a todos. Então, quando a gente aqui pergunta ao Detro, é até para quê? Para nós, parlamentares, auxiliarmos
chegar e fazermos indicações legislativas, termos, assim, proposituras aqui, senhor presidente, já estou concluindo, no sentido de propor, através das nossas indicações, uma melhor estrutura para o DETRO, como nós reclamamos aqui para a agricultura. Esse pessoal da Emater são verdadeiros heróis anônimos. É o pessoal que está dentro da porteira, lá com o produtor rural. E nós aqui, rotineiramente, nós, os deputados, estamos pedindo, temos que valorizar essa gente. Temos que dar estrutura, que muitas vezes o cara anda lá com a gasolina do carro dele próprio. Então, quando a gente pergunta aqui, é para cobrar, sim. O deputado, ele não precisa pedir licença para cobrar e para fiscalizar a 1001, fiscalizar o Estado. Não. É tarefa, é dever do deputado. Ele não está fazendo vantagem, nem está sendo bonzinho. É obrigação, assim como o vereador deve fazer no seu município. Então, quando a gente cobra com elegância, com educação, porém com firmeza, né? Então, aqui nós não fazemos papagaiada, pode estar certo disso. Nós não somos deputados de galeria, faz aquele negócio assim, e fica por isso mesmo, não é isso? Então, nós temos... Porque essa audiência pública tem que ser exitosa, temos que amarrar os caranguejos. De nada adianta a gente fazer essa reunião, se emocionar com as vítimas que morreram, etc. e tal, e daqui a pouco, né, a coisa continua. A gente estou sensibilizado com a população que está pagando caro a passagem, e nada a resolver. Não, temos que resolver. E eu não acredito, senhor representante da 1001, em problemas sem solução. Eu vou ao contrário. Eu acho que antes de existir o enunciado do problema, já existe a solução, está pairando sobre as águas. Então, por isso, não pode existir para nós bola perdida. Nós temos que trabalhar, e o papel do parlamento é esse, é de pacificar a sociedade, é um papel de tratar, não com jogo de galera, mas no rigor, porque tem deputado, às vezes, ou parlamentar, vereador, que é valente. Ele é valente aqui, aí depois está lá procurando a empresa para se acertar. Infelizmente, na vida pública tem esses moleques, não é isso? Infelizmente, não é isso? O cara que indica a empresa terceirizada, infelizmente tem disso pelo país afora. Então, aqui é para a gente buscar solução. O que nos interessa aqui é quem está sendo atendido lá, a nossa população que está sofrida, a nossa população que paga caro, a nossa população que reclama, né, do atendimento. Não só no caso da 1001, mas em outras linhas também existe, lamentavelmente, essa relação. E acho que nós temos que evoluir, dar um salto de qualidade nessa relação. O poder concedente com o poder público, o poder de fiscalizar com o concedente, com o poder executivo, etc. Muito obrigado, presidente.